Fala galera ligada no Pautas e Táticas, você que já é inscrito, muito obrigado. Ou você que está chegando agora porque pesquisou no Google, ou porque recebeu indicação de um amigo, ou porque viu lá no Twitter, ou porque ouviu a gente lá no podcast sobre futebol, soube da gente por lá, ou até mesmo pelas transmissões da Alternativa Esporte. Sejam todos muito bem-vindos, espero garantir a sua inscrição, que você goste aqui do nosso assunto do vídeo de hoje. E se não gostar, navegue aí pelo nosso canal e assista a outros conteúdos. Se não te convencer, sugira o seu tema para a gente poder falar em vídeos futuros. Bom, começaram os Jogos Olímpicos de Tóquio com 1 ano de atraso, mas o que importa para a gente aqui é o torneio olímpico de futebol, certo? Será que importa tanto assim mesmo? Principalmente futebol masculino, né? O feminino, claro, sempre a todo vapor, em busca da primeira medalha de ouro, time completo, mas aí torneio masculino com aquelas limitações todas e tal, meio escondido ali, meio as outras modalidades. Te interessa o torneio olímpico de futebol? Qual é a real importância dele? É esse o nosso tema de hoje, é isso que temos que debater. Então, sem mais delongas, vamos embora contextualizar nossas opiniões e o nosso vídeo de hoje. Bom, então primeiro vamos compreender a origem da competição e a sua importância histórica, né? O torneio olímpico de futebol masculino, ele existe desde a edição de Paris, no ano de 1900, porém apenas como torneio de exibição, né? Somente em 1908 o torneio começa a ser tratado como o maior campeonato de futebol a nível global antes da criação da Copa do Mundo, em 1930. Tendo a Grã-Bretanha como campeã, né, na primeira edição. Inclusive, o torneio era organizado pela FA, a Federação Inglesa de Futebol, que inclusive organiza a Copa da Inglaterra, por exemplo, chamada de FA Cup. Inclusive, recentemente surgiu a notícia aí que o Uruguai teria seus 2 torneios olímpicos conquistados em 24 e 28 reconhecidos como títulos mundiais pela FIFA, reconhecidos como Copa do Mundo. Tamanha era a importância do torneio àquela época, antes da criação da Copa do Mundo. Então o torneio tinha muita importância, nasceu com muita importância, ou melhor, a partir dos anos de 1908, tiveram uma importância muito grande. Só que o torneio segue existindo, né? Então, isso abriria um precedente para que outros campeões olímpicos também reivindiquem títulos mundiais. Então, só por aí eu já não concordo muito com essa história de reconhecer os títulos uruguaios como Copas do Mundo, mas isso aí é assunto para outro vídeo, não é verdade? Mas enfim, voltando à história, no fim do torneio de 1928, ficou decidido que o futebol não mais faria parte dos Jogos de 1932 e não fizeram o mesmo, já que a FIFA já pretendia organizar o seu próprio campeonato mundial da modalidade, 2 anos depois, como de fato aconteceu. Inclusive o Uruguai, que ganhou ali aqueles torneios olímpicos, já era uma potência no futebol, ganhou a primeira edição da Copa do Mundo FIFA, inclusive foi sediado no Uruguai e eles ganharam em casa. A disputa ela só retorna 4 anos depois, em 1936, quando os torneios olímpicos de futebol masculino passaram a ter um aspecto de torneio restritivo, onde as seleções só poderiam relacionar seus melhores jogadores se eles fossem amadores, ou seja, sem reembolso por tempo de afastamento, o que levou, o que na verdade coincidiu com vários títulos conquistados por países da chamada Cortina de Ferro, como União Soviética em 56, Iugoslávia em 60, Hungria em 64 e 68, a Polônia em 72, a Alemanha Oriental em 76 e a Tchecoslováquia em 80, já que só podiam usar times amadores, eles usaram muitas seleções militares, então essas equipes da Cortina de Ferro, esses países da Cortina de Ferro, eles eram quase que potências olímpicas do futebol, já que não se poderiam usar equipes profissionais na disputa do torneio. A coisa começa a mudar um pouco para as Olimpíadas de 84 em Los Angeles, né, onde, para gerar mais interesse do público, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, né, o COI, chegaram a um acordo de permitir que jogadores profissionais participassem do torneio desde que eles não tivessem participado de Copas do Mundo, já que havia ali um impasse, né? A FIFA não queria que o torneio olímpico competisse em importância com o seu Mundial, e o COI também não queria que as outras modalidades ficassem ofuscadas pelo maior esporte do mundo, no caso, o próprio futebol. Então as estrelas do futebol acabariam chamando a atenção toda para elas e o pessoal ia cagar para os outros esportes. Então com isso, o equilíbrio técnico acabaria sendo
preservado e possibilitando, inclusive, que seleções emergentes ou que nunca tiveram tanta tradição no futebol assim, como a Nigéria em 96, o Camarões em 2000 e até o México em 2012, conquistassem a medalha de ouro. Sendo assim, várias seleções começaram a enviar times de base para a disputa de medalha, como a França, que no próprio ano de 84 acabou ficando com o título olímpico. Então, a partir daí, em 1992, o torneio ganhou o caráter de ser realmente uma competição sub-23. Em 96, a regra de que a gente está habituado agora, né, de que 3 jogadores acima da idade mínima, da idade máxima, na verdade, pudessem ser introduzidos em cada seleção, e com isso o torneio ganhou esse molde que nós conhecemos hoje. Ou seja, desde seus primeiros anos de disputa, o futebol olímpico sempre viveu à sombra da Copa do Mundo de futebol. A partir do momento que a Copa começou a existir, né? Quando se existia uma Copa do Mundo. Antes disso, o torneio olímpico era a principal competição de futebol do mundo. Então, até por conta daquele temor da FIFA, não, a gente vai ter ali um concorrente, né, para nós, o principal produto, que é a Copa do Mundo, e também o temor do olímpico de que o futebol acabasse escondendo todos os outros esportes, e optaram por esconder o futebol masculino, tornando ele ali um torneio um pouco mais interessante para revelação de outros jogadores, uma espécie de torneio de base, que a FIFA também tem a sua Copa do Mundo sub-17, sub-20, e ali a Olimpíada tornou-se um torneio sub-23, permitindo ainda que outros 3 jogadores pudessem participar ali da peleja, ali da competição. Então, além disso, o torneio acontece fora do calendário oficial de competições da FIFA, o que desobriga que os clubes liberem os seus jogadores para a disputa. Nesse próprio ano de 2021, né, falando de seleção brasileira, por exemplo, o Real Madrid não liberou os seus jogadores para a disputa da competição. Com isso, desfalcou bastante a seleção brasileira. Não pôde convocar nomes como Vinícius Júnior, como Rodrigo. O PSG não permitiu que o Neymar, que queria disputar a Olimpíada, também jogasse. Ele não tem idade olímpica, mas ele queria fazer parte do torneio, né? Ele declarou a vontade de jogar. O Flamengo não permitiu que o Pedro, que é a reserva do Flamengo, mas que é muito importante para a seleção olímpica, não disputasse, né? Estava no direito dele, ia jogar desfalcado mais uma vez de um jogador importante do elenco. Um ex-Flamengo, né, que agora se transferiu para o Olympique de Marseille, o Gerson, também foi vetado da sua participação no torneio, o clube não liberou. Então isso também tira um pouco da importância do torneio, né? Como é que o torneio não está num calendário oficial da principal entidade que comanda o futebol de seleções no mundo? Esse torneio não faz parte do calendário oficial e com isso os clubes não são obrigados a liberar os jogadores. Ou seja, esse torneio não é um torneio de data FIFA. Então isso também chama a atenção e faz a gente refletir sobre a real importância desse torneio nos moldes em que ele é disputado atualmente. Ou seja, isso acarreta em 2 consequências, né? Primeiro, a qualidade técnica do torneio acaba ficando em segundo plano, né, já que os clubes podem se negar a liberar seus atletas. E segundo, a lista original do técnico ali que convoca, ela pode ser completamente alterada tantas vezes a ponto de apenas jogadores não profissionais sejam convocados. Ainda não aconteceu, mas é um precedente que se abre. Porque o técnico vai lá, chama lá os 18 nessa temporada, puderam chamar 22. Seus 22 atletas lá. Cada um dos clubes dos 22 fala e fala, não vai jogar, quero que jogue, participe aqui da minha pré-temporada, ou do meu campeonato aqui brasileiro, Libertadores, que aqui no caso aqui dos nossos clubes da América do Sul, já que o torneio está acontecendo nessa época do ano, em que os clubes lá estão voltando de férias, né, na Europa, na América do Norte, enfim. E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, o pau tá comendo na Libertadores. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro. Na Argentina, voltou lá a Superliga. Enfim, então ninguém é obrigado a liberar os atletas. Acaba ficando aí esse torneio meio que feito nas coxas. Em 2016, por exemplo, a Alemanha, que fez a final com o Brasil no Maracanã, não levou nem seus melhores jogadores sub-23 para disputa, já que eles estavam em meio ali a disputa da Euro, que é outro problema. A Olimpíada acontece no mesmo ano da Euro, então... Obviamente, as seleções europeias, que são meio que ali os convidados de honra do torneio, né? Dos 16 participantes, das 16 seleções, 4 são europeias, ou seja, 1/4 dos participantes. Tem um europeu em cada um dos 4 grupos. E aí essas seleções são enfraquecidas, porque a Euro está ali acontecendo,
Muitas vezes é um torneio que acontece ali também para renovar o elenco, para descobrir novos jovens. Nessa faixa etária ali de 23 anos, a Alemanha chegou numa final de Olimpíada com o Brasil, com jogadores ali, tinha jogadores que depois se provaram, né? Gnabry, Sully, se eu não me engano, Brandt fazia parte daquele grupo também. Jogadores que foram ganhando importância e projeção para uma seleção principal nos anos subsequentes. Antes daquilo ali e durante a disputa da Olimpíada de 2016, eles eram jogadores sub-23 que ainda não estavam nos planos da seleção principal. Então era quase que um time B sub-23 da Alemanha. Mesmo assim, chegou na final do Brasil, com o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E o Brasil mandando um time fortíssimo, com Neymar, já com 24 anos, com o Gabigol, com o Gabriel Jesus, todos eles com idade olímpica, o Luan, na época no Grêmio também jogando fino da bola, no ano seguinte seria campeão da América. Enfim, time do Brasil muito forte, time da Alemanha bem enfraquecido, mesmo assim foram para a final e decidiram nos pênaltis. Então esse é um fator que joga contra a Olimpíada também. E outra coisa, em todas as modalidades, o torneio olímpico ele é a competição mais importante. Qual é o campeonato mais importante do vôlei no mundo? É o torneio olímpico de vôlei. Talvez o do basquete não seja, até porque os próprios jogadores negligenciam os torneios de seleções. Né? A NBA acaba, eles querem férias, acabam não querendo ser convocados. Isso acontece também na Copa do Mundo de basquete, né? Principalmente na seleção americana. Eles têm muito esse afastamento, então quase nunca a gente vê as principais estrelas americanas no basquete olímpico. Mas, vários outros esportes, né? No atletismo, na natação, enfim, quase todas as modalidades, o principal torneio do mundo é a Olimpíada. E todas essas modalidades têm a sua própria Copa do Mundo. A Copa do Mundo de futebol, ela, por si só, ela já é tão grande quanto o evento todo, a Olimpíada. É um esporte só, competindo contra o maior torneio, o maior evento poliesportivo do mundo. Para a gente ver a força do futebol, para a gente ver a grandeza do futebol. A gente tem que esvaziar o futebol na Olimpíada para que ele não chame mais atenção que todos os outros esportes. Isso é surreal. Então, da forma que o torneio olímpico de futebol masculino ele é tratado hoje, ele não deve ser levado tão a sério assim, ou pelo menos não merece que seja levado tão a sério assim, porque ele acaba sendo negligenciado pelos seus próprios organizadores. Então, galera, para que a gente comece a levar um pouco mais a sério, né, o torneio olímpico de futebol, que ele seja realmente atrativo, ele tem que atingir uma série de mudanças, né? Primeiro, que seja um torneio incluído no calendário FIFA, coisa que atualmente não é. Segundo, que seja um torneio de futebol profissional, não seja um torneio de base, com exceção outra ali para 3 jogadores ali. A seleção brasileira atual levou 3 acima de sub-23. Santos, do Atlético Paranaense, que nesse momento não está no radar da seleção brasileira principal. O Daniel Alves, que tem 38 anos jogando contra moleque de 23 anos, que está ali para continuar no radar, porque ele deveria estar na Copa América. Era o plano do Tite levar ele para a Copa América, mas como ele se machucou e para continuar sendo observado ali pela comissão, então ele vai jogar ali a Olimpíada, mas nem participou ali do projeto ali do time olímpico. E o Diego Carlos, zagueiro, que também não é um dos principais zagueiros do mundo. Teve um ou outro jogador ali, como o Douglas Luiz, que tem idade olímpica, como o Richarlison, também tem idade olímpica, que estavam na seleção principal, mas ali é uma exceção ou outra que os clubes aceitam liberar ali no período de pré-temporada, mas enfim, tem que ser um torneio profissional, em que os clubes não tivessem o poder de vetar a participação dos jogadores. Acho que a única exceção a essa regra, pelo menos que eu saiba, das grandes seleções, é a Espanha, porque existe uma lei lá na Espanha que obriga, né, os clubes a liberarem os jogadores que são convocados para torneios de seleções, para torneios internacionais, como é no caso a Olimpíada. Então a Espanha vai levar Pedri, Dani Olmo, Asensio, o goleirão lá do Atlético Bilbao, até me fugiu o nome dele agora, mas nosso editor vai colocar aqui. Esqueci mesmo o nome dele. Mas enfim. E outra coisa, né, que os critérios de classificação envolvessem campeonatos continentais. Essa aqui já não é uma exigência, é uma sugestão minha, né? Como a Copa das Confederações classificava ali o seu campeão continental, acho que seria uma espécie de Copa das Confederações ampliadas, ainda com o seu número de vaga por continente mantido. Nesse momento são 4 para a Europa, 2 para a América do Sul, 2 para a CONCACAF, uma para o país sede, né, claro, 3 para a África, 2 para a Ásia, 1 para a Oceania. Tô esquecendo alguma aí, mas enfim, é isso aí.
está sendo mantida por aí, é isso aí mesmo. E aí as competições continentais, como a Copa América, mandar os seus 2 finalistas para lá, nos europeus, mandar os semifinalistas da Euro, ou Final Four da Nations, mandar os 4 classificados para lá. Enfim, os 3 primeiros colocados ali do campeonato africano, os 3 do asiático. É isso, mandar essas seleções que se classifiquem dentro das suas competições nacionais para lá, para os Jogos Olímpicos. Ia ser uma espécie de Copa das Confederações ampliada. Seria ali um evento menor do que a Copa do Mundo, mas importante também, um evento internacional, intercontinental, que seria ali um título importante, né? Fora que, os caras se matam para jogar um torneio e o prêmio é só a medalha. Não tem um troféu, não tem nada. Eu acho que isso também enfeia um pouco aí o torneio olímpico. Mas enfim, essas são as sugestões que eu faria para o torneio olímpico de futebol. Você gosta do torneio olímpico? O que você acha aí dessas sugestões de mudança? Você acha o torneio olímpico relevante, importante? Você para tudo que está fazendo para assistir? Você torce efusivamente pela seleção? Você acha que o torneio deveria sair da competição? O futebol não deve mais fazer parte da Olimpíada? Ou você concorda comigo que ele deveria mudar e se profissionalizar, ele ficar mais interessante, mais relevante para o público? Deixa aí as suas sugestões, suas opiniões aí nos comentários. E é claro, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!